Olá, pessoal, boa tarde. E, pessoal, tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos começar com a... Boa tarde. Oi, Yasmin. Pessoal, vamos começar com a chamada, tá bom? E aí, Guilherme, beleza, cara? Firmeza? Vamos lá, vamos começar com a chamada, tá bom? Podem colocar o nome e o número de vocês, tá bom? Enquanto isso, eu vou explicando, por que eu faltei, porque eu tive que faltar na aula passada. Talvez o Roberto tenha falado um pouquinho, que é devido a... Tava com muita dor de cabeça, provavelmente por causa da tela do computador. Eu até meio que entendo alguns de vocês, porque vocês meio que passam bastante tempo também na frente da tela. E a gente sabe que o excesso da exposição às vezes deixa a gente com enxaqueca. No caso, eu tava doendo muito atrás dos meus olhos. No caso, eu dei aula da manhã, mas eu não consegui dar a da tarde justamente porque estava doendo muito. E enquanto mais tempo eu passava em frente ao computador, pior ficava, tá? Então eu meio que entendo algumas pessoas, alguns alunos que me disseram que não estava conseguindo participar porque estava sentindo nos olhos e tudo mais, certo? Mas então, a atividade que eu passei ontem, ela também serviu para presença, tá bom? E como não teve aula, a gente precisa computar aquela presença de alguma maneira. Então, assim, detalhe, eu não vou ser insistente em relação a prazo, tipo, você manda quando você puder, tá bom? Mas eu vou precisar disso só para que eu chegue lá no diário e eu consiga preencher, tá bom? Porque senão fica uma aula vaga e aí a gente precisa computar a presença, tá? Então, se você não entregou, daqui pro final do bimestre, entregue, tá bom? Aquela atividade, porque eu vou precisar dela antes de a gente fechar toda a nota, eu vou precisar pelo menos para computar, tá certo? Quem estava presente na aula, quem não estava. Pronto, vamos lá, tá? O que a gente tem para hoje, tá bom? A gente tem a correção, tá? A gente vai começar com a correção da atividade. Depois eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas, certo? Mas no caso a gente vai fazer a correção daquele texto, que era um texto interpretativo, que a gente tinha começado a fazer na semana passada. E depois a gente vai fazer a correçãozinha do vocabulário, né, que era a tradução do vocabulário, que no caso eu pedi na aula passada para computar a presença de vocês, certo? Então vamos lá, a página, tá bom? A página é a 55, tá certo? Então vamos lá, eu lembro que em sala a gente fez a letra A e a letra B, tá? Faltou pra gente a letra C e a gente fazer essas alternativas, né, de verdadeiro e falso. Eu resolvi foi, tipo, as questões mesmo. E resolvi o vocabulário lá da página seguinte. Como, Carol? Desculpa, não ouvi o começo, o comecinho. Eu resolvi também as questões, tipo, da página 55, porque eu não encontrei texto. E Pronto. da outra página eu resolvi, eu acho que é o vocabulário, né? Uhum. No caso, Carol, o da 55 era o texto que está na 54, porque essa questão, esse tópico de comprehension, ela é sempre sobre interpretação de um texto. No caso, era o texto que a gente tinha começado semana passada, que é o texto que está na página anterior. Mas tudo bem, a gente vai fazendo aqui. E a outra, de fato, o Roberto, acho que é porque o Roberto não colocou a página certa, porque tinha lá para traduzir a 55. tinha para traduzir a 55? Sim. Estranho, que no caso, o texto, a 55 era para responder, no caso, Carol, era porque eram questões. E no caso, a 56... Eu até traduzi, professor, na letra assim, não sei se você recebeu. Pronto. Pois é, só sei que eu fiz só 55. Depois eu trago o texto, pode ser? Pronto, pode ser, tudo bem, se houve esse problema, tudo bem, não é culpa de ninguém não, tá bom? Se você não fez, não conseguiu, tudo bem, tá bom? Que no caso, para traduzir mesmo, era só esse vocabulário desse tópico da página 56, que é The Human Body, né, o corpo humano, e aqui a gente tem umas palavrinhas, né, de vocabulário, que a gente vai corrigir aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos terminar a interpretação lá do texto, para quem fez, se quiser ir participando no chat, com as respostas, tá bom? A letra B, que a gente já fez, dizia o seguinte, né? Para que serve o paracetamol? O que é que a gente tinha colocado? Que ele serve para reduzir a febre e aliviar a dor. A gente achou essa informação lá no texto. Caso eu não sei se todo mundo copiou, porque a gente fez isso no final da aula. Eu não sei se todo mundo estava presente, mas eu posso colocar aqui a letra B, só para você conferir aí. Tá? De forma bem resumida. And relief
Relieve pain. Pronto, essa era a B, tá? Qual era a função do paracetamol? Reduzir a febre e aliviar a dor. A letra C diz o seguinte: when do its effects begin? Ou seja, quando o efeito dele começa. E aqui a gente estava, vou aqui ressaltar de novo as estratégias de texto que a gente estava usando. Até porque eu falei para vocês, esse é um texto que o nível de interpretação dele, ele requer algumas habilidades que a gente encontra no Enem, por exemplo. Que é muito típico esse tipo de texto no ensino médio, onde você tem um texto grande, que você tem que achar as respostas sem que você traduza o texto. Por isso que a gente dividiu o texto em seções, a gente foi discutindo, a gente foi meio que inferindo informações antes de fato responder as questões. Tá? Então aqui está perguntando quando o efeito começa. Aí você vai pela lógica. Se está perguntando quando o efeito começa, então eu preciso no texto de uma informação que fale de minutos, horas, segundos ou qualquer informação do tipo. No texto, em qual desses tópicos do texto, desses subtópicos, vocês encontraram? Vocês encontraram a resposta. O Roger, acabou de sair o Roger. Eu ia falar para ele sair e entrar de novo, mas ele se antecipou. Mas os demais, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Ou era só o Roger? A minha voz está saindo legal? Não, fala. Tá? Tudo bem, tranquilo então. Vamos lá, a gente tem nesses tópicos. Quais seriam? Em qual desses tópicos a gente encontraria essa resposta? Para quem tentou fazer, você conseguiu? Onde você conseguiu achar essa informação? Porque, de novo, os subtópicos quais eram? O primeiro, lá em negrito, era a apresentação do paracetamol. Abaixo a gente falava da composição. What is it for? É para que ele serve. Abaixo dele, expected action, que era ação esperada. Abaixo, precautions and warnings, que seria precauções e avisos. E use in elderly, que seria uso em idosos. Essa foi a única que você não fez. Pronto, a gente faz agora, tá? Se está falando do efeito, então provavelmente ela deve estar no tópico de ações esperadas. Porque quando você coloca um remédio, a gente vai contornando pela lógica, né? Se você está tomando um remédio, se essa questão do tempo que ele faz efeito é uma reação que você espera do medicamento, é uma ação esperada. Por isso que, assim, você indo pela processo de eliminação, provavelmente essa resposta estaria no tópico de expected action, ou ação esperada. E a gente vai para ação esperada. A gente passa um olho por cima desse tópico e busca qualquer informação que fala sobre hora. E no caso, a gente tem duas, se vocês prestarem atenção. Esse tópico tem uma informaçãozinha lá embaixo, na penúltima linha, que tem 15 to 30. 15 a 30. E a gente tem embaixo, tem 4 a 6 horas. Essas duas informações, qual vocês acham que está falando do efeito, né, do começo do efeito do medicamento, do paracetamol? Você pode dar uma olhada, tentar inferir o sentido. 15 a 30 minutos. Exatamente. E a forma de a gente entender isso é tu pegando pelo verbo. Porque a pergunta está utilizando o verbo begin, que é o verbo começar. E aí, quando você olha para as duas informações, você vai procurando qual que tem as palavras-chave da pergunta mais próximas. No caso, essa primeira informação, né, de 15 a 30, é o que tem um begin. Então, por processo de eliminação, seria a resposta mais óbvia, seria de 15 a 30. Então, a gente pode colocar a resposta assim, ó. Vou colocar aqui uma sugestão. Podemos colocar simplesmente assim, para a gente quiser. Bem rápido. A resposta é bem simples, para não precisar copiar o texto. Mas se você quiser copiar o parágrafo ou a frase, você coloca its effect begins to blá, 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 blá. Tá certo? Vamos lá. Pronto, a gente terminou, tá? A, B e C. Alguma dúvida sobre até agora? Alguma coisa que você não entendeu? Alguma observação, curiosidade, qualquer coisa do tipo? Ou tá suave? Blá, 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 blá. Vamos lá, A2 diz o seguinte, tá? Julgue as afirmações ou declarações, né? Statement pode ser as duas coisas, com T para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. A primeira alternativa dizia o seguinte. Paracetamol is not indicated for elderly people at all, tá? E aqui eu queria até dar uma dica de vocabulário para vocês. Essa palavrinha aqui, ó. Só fez a tradução, Bia? Tudo bem, Bia, foi o que eu falei. Porque provavelmente tinha na atividade,
alguma informação não estava batendo. Dizia que a tradução era da 55 em vez da 56. Tudo bem. Foi falha minha, tá bom? De não ter levado na hora de lançar a atividade, que também não é culpa do Roberto, tá? Porque ele só repassa o que a gente dá. Então a culpa é minha, tá? Qualquer coisa você pode jogar em cima de mim mesmo. Então, se você não fez, ou porque não entendeu o que estava dizendo, não tem nenhum problema, certo? Mas eu quero que, de qualquer modo, você entregue aquela atividade para que eu compute a frequência do dia. Para que a gente não fique com... Para que o diário não fique com esse espaço vago, tá certo? Então, vamos lá. Essa expressão at all, que eu vou até colocar de novo, ela significa de modo algum. Ela não é uma tradução literal, tá bom? Se você quiser colocar uma setinha, uma bolinha e colocar a tradução de at all do lado, você pode ter duas formas de pronunciar também, né? Geralmente o americano fala at all. Geralmente o britânico vai falar at all. Mas tá na mesma coisa, tá? At all, é a mesma coisa. E a gente traduz assim, de modo algum, de jeito nenhum, nunca, de nenhum modo. E a frase a gente pode traduzir assim, né? Paracetamol não é indicado para idosos, né? Para pessoas idosas, de modo algum. E aí, essa alternativa é verdadeira ou falsa? A letra A, no caso. O que vocês acham? Se a gente falar no texto, a gente tem até um tópico, né? Que está falando, né? Uso em mais velhos. Se está na bula, se está nos tópicos, então é porque de alguma maneira é indicada. Então a gente meio que deduz, para quem já leu muita bula, deduz que esse tópico que diz use in the elderly, ele provavelmente está dando algumas recomendações no uso de idosos. Mas é muito pouco provável que seja uma contraindicação. Até porque bula nenhuma coloca contraindicação desse tamanho. Então, sim, é F mesmo, Carol. A B diz o seguinte: the medicine is more absorbable if you are fasting. Olha aí. O medicamento, né? Medicine pode ser medicamento. O medicamento é mais absorvível. É como se fosse assim, tá? Absorvível. Se você estiver jejuando, tá? Inclusive, até colocar aqui dica de vocabulário também. Esse fasting, tá? Ele deriva da palavra fast. A palavra fast, ele tem dois significados. Ele pode ser o adjetivo rápido, né, que se fala festa, mas a palavra fast, ela também tem um significado de jejum. Tá? É uma palavra com dois significados. Eu não sei nem se eu já falei isso para vocês, mas não é à toa que café da manhã a gente fala assim, ó, breakfast. Porque literalmente, se você fosse decompor essa palavra, break seria tipo quebrar, no caso quebrar, e fast é jejum. Então é por isso que em inglês eles chamam o café da manhã de breakfast, porque o café da manhã é literalmente uma quebra do jejum, tá certo? Então aqui a gente está usando a palavra fast no sentido de jejum. E afirmativa, vou repetir a afirmativa. O medicamento é mais absorvível quando você está jejuando. E aí, o que vocês acham dessa informação? Já já a gente vai para o texto para saber onde está. Isso, Carol. Mas vamos lá, no texto. Você pegar aqui no texto, ele está lá no tópico. Está no tópico do uso em adultos, em idosos, tá? Inclusive é no último parágrafo que tem a seguinte afirmação. Isso lendo em inglês mesmo, tá? Não vou nem traduzir de cara. Paracetamol absorption is faster if you are fasting. Você já até está usando o faster, que é um adjetivo comparativo, né? A gente poderia traduzir assim, paracetamol, quer dizer, a absorção do paracetamol é mais rápida, né? Faster, só você lembrar do conteúdo que a gente já viu, né? É mais rápida se você estiver jejuando. Então, é verdadeiro. O jejum, ele favorece a absorção do organismo para o medicamento. Então, B é verdadeiro. A letra C diz o seguinte: there can be serious health problems if you overdose it. Ou seja, pode haver sérios problemas de saúde se você usá-lo em excesso. Tá? Aqui eu vou até colocar também, de novo, dica de vocabulário, tá bom? A palavra over, tá? Ela tem vários significados, tá? Mas geralmente quando a gente encontra a palavra over antes de outra palavra, tipo emendada, provavelmente ela tá dando uma ideia de excesso. Por exemplo, ela funciona como se ela fosse um prefixo. Deixa eu até pegar aqui um exemplo de um verbo. Por exemplo, o verbo talk, né? Que a gente traduz como o verbo falar. Se eu quisesse dar uma ideia de excesso, falar em excesso, eu poderia escrever assim, ó, over talk. Desculpa, troquei as letras. Over talk, assim. Então, no geral, tudo que tem over dá uma ideia de excesso. Toda palavra que começa com over dá ideia de excesso. Tem só uma exceção,
que é essa daqui, tá? Que é a palavra overcome, que é uma exceção e eu não sei porquê. Overcome a gente traduz como, tipo, superar. Tem nada a ver com excesso, né? Mas é uma exceção. Então aqui diz o seguinte, você pode ter sérios problemas de saúde se você usá-lo em excesso. Isso é verdadeiro ou é falso, pessoal? Isso aí, Carol. O caso é verdadeiro. E onde é que a gente pode encontrar essa informação no texto? Ela tá, como a gente está falando do uso e de problemas à saúde, então a gente deduz que provavelmente essa afirmativa está lá nos precauções e avisos, porque é geralmente nessa seção que se fala sobre uso em excesso, efeitos colaterais, né? E lá diz exatamente isso. Inclusive, é a primeira frase do tópico, né? Está escrito assim, ó, You should not take more than the recommended dose to cause further relief, as it can cause serious health problems. Então a frase já está, a gente pode até traduzir assim, você não deveria tomar mais do que o recomendado, a dose mais do que o que é recomendado, ou seja, uma overdose, para buscar um alívio mais rápido. Isso pode causar sérios problemas de saúde. Então, verdadeiro. A letra D diz o seguinte. Foods never affect the rate of absorption. Ou seja, comidas nunca afetam a taxa, digamos assim, de absorção. E aí? O que vocês colocaram? E esse tópico, se você quisesse buscar ele no texto, ele estaria lá no último parágrafo, tá certo? O último parágrafo do texto, ele fala sobre isso. Tudo bem, Carol? No caso vai ser F, e por quê? Vamos ler o último tópico. Diz assim, depois dessa primeira frase, que era assim, paracetamol absorption is faster if you're fasting. Ponto. Aí continua. Foods may affect the rate of absorption, but not the amount of paracetamol absorbed. Ou seja, elas podem de alguma maneira afetar a taxa de absorção, mas não a quantidade de paracetamol absorvido. Então ela pode interferir em outras coisas, exceto no caso do paracetamol. Então, no caso do paracetamol, ele não sofre. Desculpa, é o contrário. Ele sofre, ele é afetado pela comida que você come. Ele afeta a tua absorção. Então é verdadeiro mesmo, tá, Carol? A letra E diz o seguinte. Paracetamol can cure headaches. Ou seja, paracetamol pode curar, digamos assim, dor de cabeça. E aí? Foi o que vocês colocaram? Verdade. É isso aí. Caso se você for lá naquele tópico de what is it for, que é para que ele serve, você vai ver que é uma das utilidades do paracetamol é justamente curar dor de cabeça. Então é isso aí, Carol. Tudo bem. E aqui a gente tem a 3, que era uma resposta pessoal, mas é bom que você compartilhe no chat, só para a gente não passar em branco, que diz o seguinte, Have you ever taken any controlled medicine? Which one? Ou seja, você já, alguma vez na sua vida, já tomou remédio controlado? Qual? No. Não sei se alguém tiver tomado e quiser compartilhar a resposta. A minha resposta também seria a mesma que a tua, Carol. No. Então eu não posso nem citar quais são, porque eu nunca tomei. Mas os demais, tá? Se você quiser colocar aí no chat. Pronto, agora sim, a gente vai só dar uma conferida naquele vocabulário que eu pedi na semana passada para vocês, tá certo? Que agora sim é da página 56, que era da tradução. Esse tópico, que é o tópico Listen and Pronunciation, que a gente traduz como ouça e pronuncie, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem essas palavrinhas e eu queria que você anotasse a tradução de cada uma delas. No caso, a primeira palavra, vamos na sequência, primeiro a gente vai ler do lado esquerdo, descendo, depois a gente lê as palavras do lado direito, tá? A primeira do lado esquerdo é head, tá? Qual é a tradução para head que vocês encontraram? Cabeça, tudo bem. Head, cabeça. Eye seria o quê? Eye seria os olhos. Eye seria... Confundiu não. Ah, sim. Ô, Carol, é verdade, tu colocou cabelo, né? Mas cabelo é assim, ó. Calma, professor, eu não sei onde é que tá. Calma. Pronto, tá, vamos devagar, tá? Vamos mais devagar, vou até anotando. Porque o professor foi pro segundo. Isso, pronto, Carol, eu tô só na mesma fileira, tá bom? Vamos começar do zero de novo, vamos começar do primeiro, que é head, que é cabeça, tá? Pra não confundir. Head, que é o primeiro, é cabeça, tá certo? A gente cuidado pra não confundir
Com hair. É porque eu entendi, Carol, agora eu te entendi. Porque tu tava lendo do lado direito e eu tô lendo aqui do lado esquerdo. Mas eu tô lendo só pra gente organizar, Não tá? é mesmo, é porque o professor esqueceu de um, que é o cabelo. Ah, o professor vai Não, é que eu falei que eu ia ler primeiro do lado esquerdo para depois falar do lado direito. Ah, tá, é do menino, né? Eu achei que fosse aqui do quadro. Desculpa. Isso. Então, do lado direito do menino. Desculpa, é falha de comunicação minha, tá, Carol? Desculpa, foi problema meu mesmo, tá? Então, head vai ser cabeça. Abaixo a gente tem eye, que a gente pode traduzir como olho, né? Eye é olho. Abaixo a gente tem ear, tá? Como é que a gente pode traduzir ear? Seria... Aqui ele tem duas traduções, porque geralmente ear ele pode ser o ouvido, que é essa parte externa, mas você também pode chamar o ouvido, que é a parte interna, de ear também. Então é meio que uma palavra que você pode traduzir de duas formas, Carol. Se você quiser colocar orelha e ouvido, tá ok. Orelha, eu vou até colocar assim, orelha barra ouvido. Orelha barra ouvido. Coloquei orelho, né? Meu Deus. Orelha, tá? Barra ouvido. Abaixo de ear, a gente tem finger, tá? Finger é isso aqui, ó. Finger. São os dedos. Especificamente dedos da mão. Então, você tem até que especificar. Dedo da mão. Porque quando a gente está falando dos dedos do pé, a palavra muda. Em português não, né? Porque em português tudo é dedo, né? Finger e o que está no pé finger também, mas em inglês não. Você tem finger é só da mão. O do pé você vai chamar de toe, tá? Do pé, no caso. Pronto, vamos colocar. O próximo que a gente tem é arm, tá certo? E arm a gente traduz como braço. Braço, né? Que no caso vai essa região toda, né? Do pulso para cá. Seria arm. Abaixo de arm a gente tem stomach, que essa daqui ela tá meio, como é um cognato, então ela tá meio claro, né? É o estômago. Você nem precisa colocar aqui a tradução porque você já sabe, tá? Seria o estômago. E no caso, algumas pessoas confundem estômago com barriga, que seria belly, né? Algumas pessoas trocam. O de baixo a gente tem knee. Knee a gente pode traduzir como joelho, certo? E agora sim o toe, o famoso toe, que são os dedos especificamente do pé. Eu vou colocar assim, dedo do pé. Então, é isso que a gente nunca pode confundir, né? Nunca chame os dedos da mão de toe e os dedos do pé de finger, né? Vai só super estranho. Mas vamos lá, vamos para o segundo lado, né? Agora sim, Carol, vamos lá, vamos para o lado esquerdo do meninozinho. A gente tem hair, que no caso, como você já tinha colocado, a gente traduz como cabelo. Abaixo, a gente tem nose, que a gente traduz como nariz. Nose. A gente tem mouth, que é uma palavrinha difícil de pronunciar, que a gente traduz como boca. Por que ela é difícil? Porque esse som do TH, ele é um som chiado, meio com a língua entre os dentes, e ele tá no final da sílaba. Então, acaba soando tipo assim, mouth. Você acaba chiando no final. E é um pouquinho difícil de fazer de cara, né? Mas a pronúncia mesmo é mouth, tá? Mouth, com esse chiado. Então, o próximo que a gente tem é neck, tá bom? Neck é isso aqui, ó. É o pescoço. Neck, pescoço. Abaixo de neck, a gente tem chest, tá? O chest a gente considera essa parte aqui da frente, é porque não dá pra ver com a câmera, mas é isso aqui, ó. Essa parte aqui é o peito, tá? Nunca confunda com seio, tá? Porque seio já é outra palavra, mas é essa parte aqui da frente. No caso, tanto homens quanto mulheres, elas têm um chest. Então seria, assim, chest a gente traduz como peito ou peitoral, se você quiser traduzir assim também dá certo. Vou até colocar as duas. Duas opções. Abaixo de chest a gente tem elbow. E elbow a gente traduz como cotovelo. A gente tem hand. Pessoal, precisa colocar em português ou vocês estão prestando atenção, né? Porque para ficar mais rápido de digitar assim, do que precisar colocar em português. Posso, né? Vamos lá, hand, você vai corrigindo aí. Hand, mão, né, para quem não fez. Abaixo de hand, a gente tem leg. No caso, leg vai ser pernas. E foot, que é pé. E o detalhe é que pé, ele é uma palavra que ela é irregular. A gente vai ver nesse capítulo. Existem algumas palavras que têm plurais irregulares. Porque foot é pé no singular.
Mas se você quiser dizer pés, você diria feet. É uma exceção, tá? A maioria das palavras a gente coloca um S para formar plural, só que a gente tem plurais irregulares, tá? No caso, a palavra pé é um deles, tá? Foot, pé no singular. Feet, pé no plural. É igual dente. A gente estava lendo, acho que foi a aula passada, que alguém tinha falado que tinha visto a palavra teeth, que era dentes, e eu falei tooth, que era dente. Então, também, a palavra dente também tem um plural irregular. Pronto, terminamos. E aqui a gente tem essas caixinhas vermelhas, né? As caixinhas vermelhas dizem o seguinte: partes da cabeça. Então aqui a gente tem pontos mais específicos. Hair, a gente já sabe, hair é cabelo. Head, cabeça. Eye, olhos. Ear, ouvido, já foi. Nose também. Lips. O que seria lips, pessoal? O que vocês colocaram aí? O que vocês acharam para lips? Tudo bem, Carol. Lips são lábios. Tanto que lipstick é aquele negócio que passa. Eu esqueci o nome em português, mas é lipstick. Que as meninas passam. Lippin tint. Tem o quê? Não? Lippin tint, né não? Não, mas vem do inglês lipstick. A palavra em inglês mesmo é lipstick. Certo? Vale. Isso. Eu conheço o lippin tint. Pode ser uma variação, pode ser tipo um abrasileiramento da palavra, não sei. Mas eu conheço lipstick. Eu acho que é isso, professor. Pode ser. Que deixa os lábios meio avermelhados. Isso, exato. Lippin tint Porque mesmo. Lippin tint é tom, Lippin tint. Essa é nova pra mim. Eu só chamava de lipstick, sempre, lipstick. Mas vamos lá. Abaixo a gente tem chin, tá? Chin é isso aqui, ó. É o queixo, tá? E eyebrow, o que vocês colocaram aí pra eyebrow? Sobrancelha, tá? E a gente tem algumas variações, tá? Muita gente escreve sobrancelha só assim, ó, brow, tá? Também é uma opção. Inclusive, hoje eu até vejo, às vezes, que é mais comum falar em brow do que eyebrow. Não sei se é porque é mais curto, às vezes os nativos preferem falar brown, que é mais curto. Vamos lá. A gente tem a segunda tabela. Sim, com certeza. A gente tem a segunda tabela, que seria especificamente parts of trunk, que no caso seria as partes do tronco, né? Daqui do teu pescoço para baixo. Shoulder, tá? Qual seria o shoulder? É um. Que parte do corpo? Tudo bem, cara. Shoulder, ombros, neck já foi, que neck é pescoço. Arm também já foi, que é braço. Stomach já foi. E a gente tem chest, foi tudo, né? O único que não tinha ido era shoulder. Mas vamos lá, a gente tem o quadro abaixo que fala assim, lower limbs, né? Ou seja, os membros inferiores. Basicamente cintura para baixo. Knee já foi também, knee é joelho. Leg, perna, e ankle não foi aí. O que vocês colocaram para ankle? O que vocês encontraram? Tornozelo. Tudo bem, tornozelo. A gente tem foot, que já foi, que é pé. Toes, que são os dedos do pé. E heel, que é especificamente o calcanhar. Certo? Então todo mundo fez, né? Quem não fez, passa limpo. E, por favor, pessoal, envie a atividade para mim, para que eu possa preencher o diário, tá bom? Pronto, a gente tem quantos minutos? Eu queria fazer isso mesmo. Eu queria deixar uns minutinhos no final da aula só para a gente conversar sobre algumas coisas, tá certo? Porque assim, eu tava só pensando, porque assim, deixa eu contextualizar vocês, tá? A gente, que é professor, a gente tá sempre tentando fazer alguma coisa diferente, no sentido do seguinte: a gente tem uma metodologia, a gente aborda as aulas de um jeito, aí a gente avalia e a gente pensa em refazer o que deu errado. O que eu estava questionando esses dias era que eu estava muito curioso para saber como que vocês, tá? Vocês estão avaliando as aulas. Não estou falando das aulas dos professores, fale da minha, tá bom? O que vocês acham? Ela está sendo cansativa? Que tipo de metodologia vocês acham que estava dando certo? Por exemplo, às vezes eu estava usando slide e às vezes eu estava usando o Word, que é um arquivo editável. Eu queria saber de vocês. Qual é a relação de vocês? O que é que eu posso melhorar? Pode colocar uma crítica, cara. Eu sou super de boa para crítica, tá certo? O que vocês acham que deveria ter mais? O que vocês acham que deveria ter menos? Tipo, pontos negativos e tal. Porque, assim, a gente viu alguns... Isso tem a ver, não necessariamente com as notas. Não tão necessariamente. Mas a gente sempre tenta melhorar para tentar pegar o máximo de pessoas possíveis para que vocês tenham bons resultados. Porque eu sei que tá ficando cansativo, cara. Eu tô percebendo isso. É tanto que tem turmas que a gente sente que tá caindo um pouquinho de produção, aos pouquinhos. E às vezes a gente pensa que isso também pode ser uma maneira de mudar a nossa abordagem. Então, para evitar que isso aconteça, eu queria saber de vocês, qual a opinião de vocês, primeiro, sobre as aulas online, e você pode ser sincero, Yasmin. Já eu te dou espacinho, tá, para você falar. Você pode
tudo bem, seja sincero, fale o que você acha melhor. Como é que você está achando esse período? Como é que você está? Como é que você está diante desse processo? Se você está tendo algum problema, o que você está sentindo em relação a tudo isso, certo? Pronto, deixa eu começar a ler de cima, que eu perdi as mensagens de cima. Esse slide é ótimo, tá? Mas, Yasmin, eu vou te fazer uma pergunta. Especificamente qual modelo? Porque eu vejo meio que variando, tá? O slide, vocês estão falando daquele que a gente apresentou a tela no PowerPoint, ou vocês estão falando daqueles documentos do Word que eu fazia, que era editável, que eu escrevia ao mesmo tempo? Porque eu já fiz os dois. Eu comecei usando o slide mesmo, e eu terminei utilizando os arquivos do Word que são editáveis. Eu queria saber de vocês. Para vocês, qual é que ficou melhor para vocês terem um conteúdo para estudar? Acho que é aquela que ficava já editado. Eu falava, mas já estava tudo lindo e Entendi. Então, aquele que a gente não precisa ir completando, que já estava todo feito. Isso, Yasmin? Oi, professor? Não, então você está dizendo daquele que já está tudo feito. É. Pronto, Só boa, que boa. o senhor, se quiser, pode ficar botando alguma coisa lá, mas sendo assim, o estilo de slide, sabe? Isso, o que eu tinha pensado foi o seguinte, eu comecei a adotar arquivos editáveis na hora, porque eu pensava muito assim, e ir fazendo para vocês acompanhando o processo de eu fazendo, por exemplo, algumas frases em inglês, eu ia digitando e vocês acompanhando. Só que depois eu fiquei pensando se esse momento que eu estou digitando, que você está assistindo, se isso não fica chato para você que está vendo. Entende? Então, por isso que eu me preocupei. Eu tinha mudado. Deixa eu fazer, tipo, uma aula assim, ou, tipo, no caso, uma semana assim, outra semana não, entendeu? Fica mais Entendi, legal. tipo, varia mais. Isso. Ou até mesmo a aula mesmo, como eu ia dizendo. Uma aula assim, uma aula não. Sim, pronto. E outra coisa que eu estava começando a adotar esse tipo de arquivo é porque ele era mais fácil de converter para PDF. Então, eu admito, eu fui pelo caminho mais fácil, porque é muito prático. Eu passo o arquivo, eu edito, eu faço as alterações com vocês juntos na sala, eu pego os exemplos de vocês e eu consigo converter muito fácil e jogar no Google Sala de Aula. Fica mais fácil. Mas beleza, a gente pode fazer assim, tá? Deixa eu ver as continuação das mensagens. Carol disse notas horríveis. Não, Carol, não tá tão horrível assim, tá? Ô, professor, eu tenho média em matemática. Eu também tô. Tipo, eu nunca. Esse ano, eu acho que no ano passado eu não tinha tirado uma média. Entendi, tá? Mas assim, eu entendi, Carol, mas eu queria só pedir pra gente contextualizar. Não, vamos tentar não incluir outras aulas, porque às vezes pode ficar parecer estranho, tipo, eu tá resolvendo problema de outra disciplina, tá bom? Então, assim, em relação às suas médias, Carol, essa queda que você tá falando, que notas horríveis, em inglês, você acha que suas notas elas caíram? Eu vi aqui, por exemplo, Leslie. Até porque não tem como saber, porque é por área. Então não tem como distinguir muito. Isso, esse é um outro ponto. Mas em termos de aprendizado, Carol, na sua opinião, no presencial e agora, você acha que você está entendendo menos? Tá do mesmo jeito? Como é que tá sendo para tipo, você? Eu tô entendendo da mesma forma. Não dificultou nada pra mim, né, pelo menos. A única matéria que dificultou só foi álgebra. As outras são de boas. Entendi. Então, no caso, especificamente da minha, você não tá. Você acha que tá indo bem? Dificuldade. Sim. Tudo bem, então as minhas casas dela estão caindo, a Larissa diz assim, acho muito cansativo porque é sempre a mesma coisa. Larissa, você tocou em um ponto, que esse é o ponto que eu estou me preocupando, Larissa. E a gente variar as metodologias, porque eu imagino vocês sentado, assim, parado. Isso como é que eu posso dizer? Desestimula, às vezes, porque quando todo dia é a mesma coisa, eu acho que isso pode afetar, como você está ficando cansado, ninguém aprende nada cansado, cara. A gente sabe disso. Se tua cabeça estiver meio enjoada de alguma coisa, meio cansada, você não vai conseguir aprender do mesmo jeito. Então, por isso que é muito importante saber se as aulas para vocês estão sendo monótonas ou não. Se o que tem de positivo para que a gente possa manter e o que tem de negativo que eu possa mudar. Entendeu? Por isso que eu estou me preocupando com isso também por causa das notas, claro. Mas é para ir muito além, porque a gente já está há muito tempo nesse processo. Eu queria ter esse retorno de vocês, tá? Ouvir vocês, ouvir o que vocês pensam, o que vocês acham, porque eu acho que a opinião de vocês vai ser muito importante, com toda certeza. Ah, Carol, eu tô ficando estressada com mais frequência. Estamos, Carol. Não é só você, mas estamos, e eu entendo. Eu ficava estressada em 1 hora, agora é 5 minutos. E eu acredito que isso também influencia diretamente no teu aprendizado.
Porque quando a gente tá com calma, quando você tá sereno, vamos dizer assim, você aprende melhor. O teu cérebro tá digerindo as coisas com mais facilidade, tá? Inclusive, eu tava até pensando em fazer, por exemplo, em relação às atividades. É uma pergunta também para vocês, tá? Me respondam. Vocês acham que tem muitas atividades? Claro, falem da minha disciplina, tá bom? Não falem das demais, tá? É uma coisa pessoal entre mim e vocês, tá certo? Mas vocês acham que estão as tarefas? Porque eu estava vendo no Google Sala de Aula, a média dos envios, ele está relativamente baixo. Quem envia, às vezes, um envia, que acolá, tem muita gente que não envia. Tudo bem que o prazo, ele é relativo, tá? Você não precisa cumprir rigorosamente, mas tem uns que não envia nunca, entendeu? Então eu quero saber se tá pesado demais para vocês, o que vocês estão pensando sobre isso? Assim, na matéria do senhor não tá tão pesado, não. Assim, você não tá sendo muito pesado, tanto que hoje mesmo já entreguei e tal. Mas eu confesso que em praticamente todas as matérias, a maioria dos deles eu faço. O problema é que a maioria das vezes eu não entrego. E por que você não entrega, filho? Porque na maioria das vezes, o tempo que eu poderia estar gastando entregando, eu estou fazendo. Você está entendendo? Porque, tipo assim, o senhor falou da do senhor, né? Ok, realmente não está tão sobrecarregado do senhor. Eu não venho assim, o senhor dá até um bom prazo. Só que aí o problema não é só do senhor, é de vários e vários. Enfim. Entendi, Yasmin. Perfeitamente compreensível. Inclusive, é uma coisa que eu me preocupava, não pegar pesado com vocês, tá? Que eu tento ver do lado de vocês, pela situação de vocês, porque eu acho que é muito cansativo para vocês. Então, às vezes eu tento pegar leve mesmo, sabe? Mas ainda assim, eu ainda achava que eu estava exagerando em alguns momentos. Mas isso aí, Yasmin. Muito bom a tua opinião, tá, Yasmin? Ó, a Beatriz... Pronto, deixa eu só comentar aqui a mensagem da Beatriz. A Beatriz disse assim, acho chato o slide, porque é só um negócio que fica passando na tela, é meio morgado, aí eu fico com preguiça. Pronto, Beatriz, então, slide do PowerPoint, você está falando. Então, no caso, você prefere uma coisa estando escrita ao mesmo tempo. É bom esse retorno, tá? Porque a gente, pra mim não usar 100% slide, porque você vai ficar cansada. Mas é isso aí, boa opinião, tá, Beatriz? Foi quem foi que pediu? Foi a Carol, foi? Diga lá, Carol. Não, fui eu. Não, desculpa, a Bia, pois não, Bia. Não, a matéria do professor é de boa, assim, as atividades. Só que aí as outras matérias mandam muita atividade e acaba atrapalhando todas, entendeu? Sim. Então, de novo. Esse não é nem a matéria. De novo, desculpa interromper, tá bom? Assim, vamos sempre, assim, não vamos fazer comparações, porque, assim, eu sei que é chato, eu não estou querendo ser chato, mas vamos limitar as observações ao máximo possível sem fazer comparação, tá? Olhe para a minha matéria e diga o que você acha dela, olhando por ela mesma e por vocês, tá? Vamos tentar tirar da discussão qualquer outra matéria, tá? Até porque não é ético da minha parte querer saber como é que tá as outras disciplinas, tipo, porque eu sou responsável pela minha só, entende? Então, pela minha, é isso que eu quero que vocês dêem a opinião, restritamente pela minha, sem tomar nada como parâmetro, entendeu? Vocês em relação às aulas. Não tenho nada a dizer. O professor falando também em atividade, eu tô com a atividade feita. Aí no fim de semana eu vou enviar todas as atividades, porque eu tive um estresse assim na semana inteira, eu não tava conseguindo fazer atividade, entendeu? Aí eu meio que acumulei. Entendi. Então, no caso, no caso, tá sendo meio conturbado você fazer e você enviar todas as atividades. Então, você tá acumulando para enviar depois. Entendi. Isso eu já tô tipo fazendo durante a semana pra enviar já no domingo, entendeu? Entendi. Deixa eu ver aqui o que mais. A Larissa falou o seguinte, tipo assim, muita atividade para pouco tempo. Assim, isso que a gente vai ver. Deixa eu ver o que mais. A gente não pode dar nem... Claro que pode dar opinião, pelo menos, Larissa, sempre você pode dar sua opinião, Larissa. Sei que às vezes eu pareço meio chato, mas, tipo, cara, se abra, tá certo? Fala sua opinião, fala o que você pensa. Eu acho que ela estava referindo a alguns outros professores. Não, então aí já não tem nada a ver, tá? Tá, então vamos excluir, tá? Já começou a falar de outra coisa, já sai da discussão. Então, pelo menos eu posso falar por mim, tá, Larissa? Vocês estão livres, tá bom? Então, de novo, vamos evitar falar de qualquer coisa por fora, tá bom? Qualquer referência que não seja de mim para vocês, de vocês para mim, nem incluam, tá bom? Só pra gente ter uma discussão mais centrada, tá? Uma coisa mais pessoal. Sim, deixa eu ver o que mais. Tá falando de matéria? Não, deixa pra lá. Minhas piores notas, tá, blá, blá. Vamos ver o que mais. Prejudicou, tá, já outra matéria tem nada a ver.
Pronto, é isso, tá, pessoal? Eu até tô tomando o intervalo de vocês, não queria, tá, tomando tempo, mas eu queria só conversar com vocês, porque eu tava só observando isso, algumas atividades não estavam sendo entregues, e eu tava meio receoso se podia ser um problema, e o que é que eu poderia fazer de diferente para isso não voltar a acontecer, tá bom? Então, eu queria só esse tempo pra gente conversar mesmo, tá? Pra gente colocar algumas coisas na linha, tá? Saber como é que eu posso proceder daqui pra frente, para que vocês fiquem bem, vocês não fiquem sobrecarregados.